No último dia 22 de março, senhoras e senhores senadores, foi comemorado o Dia Internacional da Água. Muitos senadores registraram isto aqui e eu também o fiz. E venho hoje a essa tribuna para me juntar a esses pronunciamentos já feitos em relação ao tema, mas especialmente para propor uma reflexão em torno do tema que foi escolhido pela ONU para o ano de 2012, que é água e estratégia de segurança alimentar. A água e a segurança alimentar. Os desafios são enormes nessa área. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, pela FAO, a população mundial hoje em torno de 7 bilhões deverá chegar a 9 bilhões até 2050. E para se produzir alimentos suficientes para satisfazer as necessidades diárias de uma pessoa, são necessários cerca de 3.000 litros de água. A agricultura utiliza 70% de toda a água disponível, comparados a 20% para o uso da indústria e 10% para o uso doméstico. Deste total da população, cerca de 1 bilhão de pessoas vive em condições de fome crônica. E a grande questão é: como iremos alimentar esta população, produzindo alimentos com uma utilização menor de água e impedindo a ameaça aos recursos hídricos? A partir desta pergunta e buscando resolver esta equação, é que a ONU lançou uma campanha visando a implementação de 4 medidas que podem contribuir para a melhoria dessa situação. Consumir produtos que fazem uso menos intensivo de água, reduzir o desperdício de alimentos. 30% dos alimentos produzidos no mundo nunca serão consumidos e a água usada para produzi-los é perdida. Produzir mais alimentos de melhor qualidade com menos uso de água e ter uma dieta a partir de uma alimentação saudável. Com isso, se espera chegar a uma redução significativa de perdas, diminuição no desperdício de água doce, impedimento de contaminação, redução da poluição de rios, lagos e represas causadas pela ação predatória do homem e estímulo a uma alimentação mais saudável. Quando venho à tribuna externar minha preocupação com esse tema, é oportuno ressaltar a importância desse recurso natural não renovável, que sempre foi um nutriente fundamental de todas as civilizações. E é justamente por ser senadora de uma região onde há escassez de água, que é indispensável considerá-la uma prioridade que deve ser pautada nas agendas e nas políticas públicas de todos os governos. Este é um movimento absolutamente instintivo para alguém que vem da região do Nordeste. Para alguém que tem o seu estado hoje com 105 municípios decretados estado de emergência, justamente pela seca. E nessa dimensão, senador Mozarildo, das inúmeras consequências danosas que a seca coloca para a população do Nordeste brasileiro, eu quero destacar a situação que hoje vive a Chapada Diamantina, enfrentando focos de incêndio que tem sido controlado, mas infelizmente não quer dizer que este foco tenha sido extinto. Infelizmente, a seca que atinge toda a Chapada Diamantina pode a qualquer momento provocar novos focos de incêndio, como de fato vem ocorrendo. Nos últimos dias, o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, o ICMBio, órgão federal responsável pela preservação do local, registrou 6 focos de incêndio em área de 152 mil hectares, o que obrigou o governo federal a enviar 2 aeronaves e o governo do estado a apoiar as ações de combate ao fogo com um helicóptero. No início do mês, outro incêndio de grandes proporções atingiu a Serra do Sincorá, localizada entre os municípios de Mucugê e Ibicoara.
Um dado que aumenta a preocupação é que, neste momento, a Chapada deveria estar registrando o período das chuvas, das grandes floradas na região. Mas há 3 meses não cai uma única gota d'água e muitos municípios, a estiagem já se arrasta há aproximadamente 1 ano. É o caso dos municípios que, semana passada, estiveram aqui comigo na Defesa Civil do Ministério de Integração Regional e que já receberam o socorro do cartão da Defesa Civil Nacional para combater os efeitos da chuva nas suas cidades. Lá da nossa querida Chapada Diamantina, que é um dos principais destinos turísticos da Bahia, uma região esplêndida de beleza e de natureza. Lá na Chapada, senador Mozarildo, estão as principais nascentes de rios que abastecem o estado da Bahia. Dentre eles, a nascente do rio Paraguaçu, que é a principal bacia que nasce e morre na Bahia e que é responsável por 40% do abastecimento dos nossos principais municípios, dentre eles a capital do estado, Salvador. Eu quero alertar para a situação, portanto, dos incêndios na Chapada, que precisa ter uma atenção especial do ICMBio, que foi desprevenidamente, hoje não tem apenas 5 dos mais de 40 brigadistas contratados pelo Instituto no período crítico, em agosto, que ainda tem contrato em vigor. Portanto, é necessário imediatamente contratar-se mais brigadistas para combaterem os incêndios nas Chapadas. Sob pena de termos que lamentar prejuízos irreparáveis para a flora e a fauna de toda a região, que tem recebido está vivendo grande dificuldade em função da estiagem. O estrago só não foi maior graças à intervenção de voluntários. São os voluntários verdadeiros heróis da nossa Chapada, abnegados do Vale do Capão, que se revezou dia e noite para debelar o incêndio que consumiu uma faixa de 4,5 quilômetros da Serra do Candombá, lá na Chapada. Esses brigadistas têm denunciado que a grande maioria dos incêndios é provocada por ação criminosa de pessoas que ainda se utilizam das queimadas para caças ou colheitas. Os brigadistas também alertam para que mesmo estes incêndios não vêm sendo devidamente investigados pelas autoridades competentes, como a Polícia Ambiental e a Procuradoria do Meio Ambiente. Portanto, eu quero alertar e apelar para a sensibilidade tanto da Polícia Ambiental quanto da Procuradoria do Meio Ambiente para a investigação e, portanto, posteriormente, punição dos causadores desse grande prejuízo ao nosso meio ambiente na Chapada Diamantina, que é uma verdadeira pérola de beleza e que é uma região que resguarda grandes recursos ambientais no nosso estado. E, ao mesmo tempo, apelar para que o Instituto Chico Mendes Bio possa dar o socorro necessário, contratando mais brigadistas para nos ajudar nesse momento de dificuldade da Chapada Diamantina e de todo o estado da Bahia, que vem sofrendo com a seca e na Chapada, além da seca, os incêndios perigosos e criminosos. Muito obrigada.